Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Web Metal, o seu ambiente para comprar metais. WhatsApp 12 99799 9483. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando Negócio. Danilo, que é diretor e empresário também da LogMed. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Bom dia, Clemente. Isso aí, mais um Falando de Negócio. Tudo bem por aqui. E hoje com o Renato Souza, que é líder da Pontes Consórcio. Renato, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia, Clemente. Bom dia a todos da mesa. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Danilo, como desceu agora? Vamos lá. Vamos lá. Renato, bem-vindo aqui ao Falando de Negócios. Eu acho que só de falar Pontes, algumas pessoas vão lembrar, porque esse nomezinho está aparecendo bastante na cidade, mas a gente já fala disso. Mas conta brevemente, né? Então, o que é a Pontes e qual foi a sua inspiração para criá-la? Legal, Danilo. Obrigado pela pergunta. A Pontes ela é resultado de um spin-off, né, de uma divisão que a gente fez de uma grande empresa do mercado, a Porto Vale, né? O Fernando é o líder lá. A gente iniciou a operação em janeiro desse ano. Começamos com 130 colaboradores, hoje estamos já com 200 colaboradores, contratamos 70 pessoas aí que está formando, aumentando a nossa equipe. Em 3 meses. Maravilha, hein? Em 2 meses, né? E aí a gente inspirou principalmente a nossa operação e o nome também numa ponte para um caminho novo, né? Para uma conexão nova, né? Tanto que a gente tem nosso slogan lá, é Conectando Sonhos, porque no fundo a gente faz um trabalho de conectações mesmo, né? De clientes que necessitam de um crédito através do sistema de consórcio e a gente tem essa responsabilidade de levá-las para um melhor caminho, né? Para a realização do sonho. Ou seja, entendo então que a inspiração foi conectar o cliente que busca de repente um consórcio para adquirir um imóvel, um veículo, um sonho, mas você fazer isso de uma forma mais customizada. Exatamente. A gente tem uma equipe super treinada, focada, né? E como a gente atende o Brasil inteiro, a gente tem que estar muito adaptável a cada região, né? Assim, as características de cada região. Então a gente tem toda uma parte de treinamento técnico e uma parte de treinamento de cultural até, né? De conhecimento de regiões, de mercado, de tudo isso. E junto, no caso, a Porto, né? A Porto Seguro, que é uma das maiores administradoras do mercado, né? Ela, hoje, no mercado fora bancos, é a maior do Brasil. Então já é uma marca consolidada, então a gente tem essa identidade muito grande com eles também e com os nossos colaboradores. Eu acho que esse é o ponto. Tem mais me perguntando para mim também, Danilo, sobre o Renato. Como é que você entrou nessa história? Onde que começa o seu currículo? Como é que você está nesse momento? Porque abriu uma empresa há 2 meses, né? E praticamente, Danilo, já dobrar, né, o número de funcionários não é para qualquer um. O negócio é bom, na atual conjuntura, né? Na verdade, eu tenho uma carreira de 20 anos no mercado corporativo de grandes empresas, né? Trabalhei na Johnson & Johnson, passei por várias áreas, comecei aqui em São José, morei um tempo fora, morei no México, passei por Estados Unidos e Porto Rico. E em São Paulo também, pela Johnson. Daí passei pela Odebrecht. Na época, a Odebrecht era uma gigante, né, uma empresa. E em 2017, eu sou filho da região, nascido em Jacareí, né, aqui há muito tempo. Em 2017, eu vi para ser sócio do Fernando com a Porto Vale. E aí foi quando a gente teve um crescimento exponencial nesses 7 anos. E a Pontes é resultado desse spin-off. Então, assim, foi um momento para os dois, né, para a gente acelerar o crescimento dessas equipes, né? Então, o mercado é um mercado que absorve pessoas do bem, corretoras boas, né? Então, assim, a gente tem esse espírito. E assim, principalmente, por exemplo, na Pontes, a gente começou dia 4 de janeiro, foi o primeiro dia útil nosso. Qual foi a primeira atividade que eu elenquei lá? Foi a gente criar a nossa missão, visão, valores. Então, quando você pega a nossa missão, para que eu existo? Por que a Pontes existe? É por conta do nosso cliente. Então, nessa ordem de importância, a gente colocou 4 pilares mesmo. O mais importante é o cliente, em segundo vem os colaboradores, a comunidade e o acionista. Vou pegar até um gancho no que você falou, na comunidade. A Pontes tem 2 meses e meio de fundação e provavelmente muita gente já ouviu falar dela, o que não é muito comum, porque vocês estão muito ativos nos patrocínios na cidade. Tem o naming right do time de basquete feminino, patrocina o time de futebol do São José e também alguns eventos culturais, o Carnaval foi um deles, que eu vi aí o nomezinho da Pontes também.
Foi parte de uma estratégia? Foi para vincular exatamente a missão de trazer algo a mais para a comunidade? Como foi, né? Como tem surtido efeito essa estratégia de colocar a Pontes em questões importantes da cidade, numa visibilidade que talvez outras empresas não façam com tamanha vontade ou tamanha agilidade, né? Saiu de 2 meses, já saiu com vários patrocínios para a rua. Como é que foi isso? Por que disso? Na verdade, é uma característica pessoal que eu trago comigo, né? Principalmente é ajudar o próximo, né? Comunidade. E quando eu trabalhei missão, visão, valores com os nossos integrantes, a gente trabalhou, não foi um trabalho meu, foi um trabalho de toda a liderança, toda a gerência. Então, foi mais de 30 pessoas envolvidas. E eu quis dar esse senso de que se a gente não tiver esses pilares, né? Que é o cliente. Mas para eu atender, eu existo por conta do cliente, mas para eu atender bem o cliente, eu preciso ter um colaborador que esteja com aquela vontade, um colaborador que esteja num ambiente saudável. E se eu não fizer, eu tendo resultado nesses 2 pares, se eu não tiver um terceiro, que é a comunidade, eu poder compartilhar com a comunidade o que a gente recebe da sociedade, né, do meio que a gente vive, de nada serve. E por último, acionista, porque o resultado financeiro a gente tem que ter para poder voltar esse círculo virtuoso. O que acontece na comunidade é que eu quis passar para os nossos colaboradores que, na verdade, não é o Renato, não é a Pontes que está patrocinando, é cada um deles. Cada um deles que faz uma venda é um pedaço do resultado daquela venda que ele está contribuindo para a comunidade. E quando eu puxei muito no esporte, principalmente no São José, no futebol masculino e agora no basquete feminino, a gente vê o trabalho que é feito nas categorias de base, né, no programa do Atleta Cidadão, nas categorias que começam de sub-11 e tal. É assim, eu falo muito para a nossa equipe lá. A gente está ajudando a evitar um menino que fique no semáforo, por exemplo, pedindo dinheiro, sofrendo, não estudando. Então, assim, não é só o time principal que aparece lá nas transmissões, tudo isso. É toda essa cadeia. Então, esse é o senso que eu estou trabalhando muito, muito forte com todos eles lá de comunidade. Você foi atleta ou não? Fui. Geralmente quem foi atleta tem essa vertente para patrocinar o esporte. Meu pai incentivava muito a eu, meu irmão e minha irmã a fazer de tudo. Então, eu já joguei vôlei, já joguei jogos regionais, apesar da altura não ser boa. Joguei tênis, futebol, né? Futebol até recente. Então, assim, eu acho que o esporte, como a gente faz um paralelo lá na empresa, o esporte ensina demais. Ensina a você ter resiliência, a você aprender com a derrota, a você comemorar as vitórias, né? Então, assim, é um paralelo muito, muito forte, porque a nossa vida é uma vida de estações, né? Assim como também a gente tem as 4 estações do ano, a nossa vida é de altos e baixos. Então, não adianta eu achar que todo mundo vai estar no gás todo dia. Então, acho que esse paralelo, esse ensinamento que o esporte traz, ele vai muito em linha com o que a gente vive. Essa visão de mercado, Renato, é só sua ou você tem outros sócios também na empresa? Atualmente, eu sou o único líder da empresa. Entendi. Né? Nessa divisão, eu fiquei como único líder. Eu montei uma diretoria na Pontes de 4 áreas principais, né? Então, eu tenho um líder na parte comercial, é o Everton. Eu tenho um líder na parte de pessoas e RH, que é a Edivânia. Eu tenho uma líder financeira, que é a Paula. E eu tenho uma área de marketing, que hoje está sendo liderada pela Fernanda e pela Isa, e eu estou trazendo uma pessoa para liderar toda essa equipe. Então, são os 4 pilares. Isso me chamou a atenção, Danilo, que é mulheres em comandos. Interessante isso, né? Na Pontes, a gente tem 70% da nossa liderança é mulher. 70%? 70%. Legal. Eu tenho, abaixo desses líderes que são os diretos comigo, a gente tem mais 30 executivos, 30 líderes. Então, a gente está falando de uma média de 35 líderes. Então, eu estou falando que mais de 25 são mulheres. No mês das mulheres, né? Citar isso, né? Da Pontes. Na LogMed, a maioria da liderança é feminina também. A mulherada vem preparada, vem com tudo, vem com mais vontade e acaba sendo até uma escolha natural, muitas vezes. Né? Em casa também, viu? Vocês riem, né? Isso é fácil. E o basquete feminino foi um presente, né? Que eu pensei assim, de ter esse fit com o nosso quadro de mulheres. Então, por exemplo, quinta-feira agora vai ter o jogo do São José, do Ponte São José Basquetebol Feminino aqui no Teatrão. Estão todos convidados a aproveitar o espaço aqui, Danilo, se me permite.
às 8h30, e a gente está lá com a torcida toda da Pontes para poder apoiar as mulheres. Exatamente. Eu acho que quando uma marca resolve investir no esporte, não é simplesmente o nome na camiseta. E tem muita miopia no mercado ainda de empresas que querem só o retorno do nome na camiseta. É muito mais que isso. E você, como empresário, também para impulsionar o negócio, o senso de comunidade, você pode fazer muitas coisas. Exatamente isso, né? Ativar a torcida, ativar o colaborador a torcer e levar outras pessoas para o estádio. E aí realmente o time ganha esse suporte e vocês também ganham o branding, né? Que é a marca, o reconhecimento de marca que é tão importante. Mas agora eu queria falar de consórcio. A gente ouve falar que o brasileiro gosta bastante de consórcio, é um produto muito procurado pelo brasileiro. Mas às vezes assim, eu não tenho certeza, eu fico na dúvida, né? O consórcio realmente é o produto que é procurado pelo brasileiro? É só no Brasil? Por que o brasileiro procura consórcio? Queria que você desse um overview, Renato. Qual que é o tamanho desse mercado de consórcio no Brasil e se tem espaço para mais? Deve ter, porque já cresceu em 2 meses, mas como é que funciona? O consórcio, ele na verdade, veio lá dos anos 50, né? Quando é uma compra colaborativa. Para ser bem simples, junta-se aqui, nós estamos em 5 pessoas, cada um colabora com R$10, e por mês, em 5 meses, a gente vai ter 50, todos vão ter 50. No primeiro mês faz um sorteio, Danilo, você foi contemplado com R$50. No segundo mês faz outro sorteio, todo mundo continua colaborando. Renato foi sorteado R$50, assim sucessivamente. E aí não existe a figura de juros, né, nesse sistema, nesse produto. E aí existe a figura de um administrador, porque hoje são os bancos e as grandes administradoras. No caso, a gente representa a Porto. A administradora, ela regida pelo Banco Central, tudo legal, assim, não tem nada que... Porque no começo, já nos anos 80, nos anos 90, tinha muita preconceito com o consórcio, era a época do consórcio de videocassete, não sei se... O Danilo não é dessa época. Sim, escondidade. Jovem ainda. E agora, o que acontece? Principalmente no mercado de taxa de juros, que passa de 10% no Brasil, porque quando a gente fala de taxa de juros, a taxa de juros caiu a 8%. Qualquer financiamento imobiliário que você for fazer, considerando as taxas que eles embutem, vai passar de 10%. Então, assim, é líquido e certo. A taxa de administração do consórcio, ela gira em torno de 1% ao ano. Então, assim, por aí você vê que é 10 vezes menor do que... não tem a liquidez no primeiro momento, como no financiamento. Mas existe aí até por trás um conceito de educação financeira, que é o planejamento financeiro. Assim, por que eu vou me endividar no primeiro momento, pagando 3, 4 vezes o valor do imóvel, só pela emoção, né? É melhor eu dar um passo para trás para dar 2 para frente depois. Sim. Eu paro, me planejo, vou pagando um consórcio por 1 ano, 2 anos, porque além do sistema de sorteio, existem outras formas de você ser contemplado. Por exemplo, através de lance fixo, lance com o valor da própria carta. São detalhes assim que, quando a gente chega para atender o nosso cliente, a gente atende o Brasil inteiro, e a gente faz muito videochamada, muito material que a gente tem que explicar, porque imagina que a gente está vendendo uma carta de consórcio, numa média de R$500 mil, que o cliente, no primeiro dia, tem que pagar uma primeira parcela, uma adesão, às vezes, né, ou facilitar a adesão. E aí, se a gente não tiver um modelo que a gente explique e deixe claro isso para o cliente, é muito difícil. E aí, nesse momento, a gente tem o nosso consultor, ele tem muito mais uma função de consultoria financeira mesmo, de planejamento. Então, assim, muitas vezes a gente reverte o cliente, não, eu quero financiamento, minha esposa quer financiamento, o meu marido quer financiamento, não. Vem cá, vamos sentar, e se você fizer isso aqui, esperar mais 1 ano, então a gente consegue fazer essa educação. É muito melhor o consórcio, indiscutível, do que financiamento. Com certeza. Seria isso. Inclusive no passado, eu conheci muita gente que se capitalizou muito no passado com consórcio. Sim. Então fez patrimônios através de consórcio. Impressionante isso. Agora você deu a ideia de 5 pessoas pagando por mês, cada uma delas, R$10. São 5. Uma foi contemplada, passaram-se 2 meses, uma desistiu. O que acontece? Quando há desistência, o grupo são muito maiores. Dá um exemplo. Mas quando há desistência, essa carta ela é reposta para ser revendida.
Então você repõe essa cota dentro do grupo. Entra alguém no grupo. Exatamente. E você falou um negócio... E no momento, até nessa conta simples de 5 pessoas, além da taxa de administração, a gente também recolhe um fundo de reserva. Então esse fundo de reserva, ele cobre por 2 meses essa pessoa que saiu. Você falou um ponto importante, Clemente, que estava aqui na minha pauta também. A gente vê muito anúncio, principalmente na internet hoje em dia, do consórcio não somente como um produto para adquirir um bem, mas como fonte de investimento. Para quem quer usar o consórcio como fonte de investimento, ou comprar e vender, ou realmente reter ali o consórcio, o que você indica? Como se organizar da melhor maneira para ver o consórcio dessa forma? Ótima pergunta, Danilo. Então a gente falou do consórcio de um plano básico, né, para adquirir um imóvel, um terreno, uma reforma de casa, um automóvel, tudo isso, placas solares, né, de fotovoltaicas. Também tem o consórcio para isso. Agora, numa outra linha de investimento, o que acontece? Imagina que uma carta de consórcio de R$500 mil, você vai pagar uma prestação de R$2.200, porque tem taxas de redução na parcela, tudo isso que você paga depois da contemplação. Se você é contemplado, você adquire um imóvel de R$500 mil, e se você faz um aluguel desse imóvel, vamos dizer que esse imóvel renda no mínimo 0,5% de aluguel. Hoje é o que gira no mercado. Então, você está falando que você vai alugar um imóvel por R$2.500, você está pagando a parcela de R$2.200, então o próprio aluguel do imóvel está pagando aquela parcela do consórcio. Ótimo. Terminou de pagar aquele consórcio, você vai ter R$2.500 livre, sem ter uma despesa anotada naquele momento. Faz outro consórcio. Compra outro consórcio. Outro imóvel. E assim sucessivamente. Então, você consegue fazer ondas de... A gente chama até... A gente criou um nome de previdência imobiliária. Então, a previdência privada. Então, você faz o consórcio, você faz uma previdência imobiliária, o investimento que você faria numa previdência privada, você faz no consórcio e monta esse caminho. E você falou um ponto interessante, né? Falou do consórcio lá atrás do videocassete, agora deu exemplos, por exemplo, de consórcio de placas solares. Acho que a gente está muito vinculado, até por cultura, a pensar em consórcio, pensa em veículo ou imóvel. Quais outros tipos de consórcio vocês têm ou que o mercado desenhou e tem tido procura? Você falou aí placas solares, imagino que já é um deles. Tem outros consórcios que é interessante a gente ficar sabendo? É interessante. Na Porto, a gente trabalha com consórcio de imóvel, que aí o imóvel serve para compra de terreno, compra de casa e reforma, e também fotovoltaica. No caso de veículos, a gente tem veículos leves, veículos pesados, máquinas agrícolas, barcos, embarcações, tudo isso. Isso é o que a gente tem na Porto. No mercado, existem consórcios de serviços de implantes, por exemplo, implantes mamários. Existe consórcio desse tipo de produto. Olha só. Na Porto também tem a fotovoltaica, que eu esqueci de comentar. Então, assim, e serviços de educação, de bolsas de escolas. Então, existem administradoras que estão voltadas para esse tipo de serviço. No caso do consórcio de imóvel, imagina que no Brasil a gente tem... Hoje, 100 milhões de pessoas economicamente ativas, né? No consórcio de imóvel, a gente tem 2 milhões de clientes ativos, de todas as administradoras do Brasil. Então, assim, olha só, são 2% da população que tem consórcio. Então, é um mercado, eu até uso a expressão potencial, do Oceano Azul, né? Que é um mercado que tem potencial, e tem potencial para pessoas corretas, que façam essa conexão da forma correta, porque... de nada adianta você ter um produto bom e ter pessoas que não... Porque esse é um ponto importante quando a gente fala desse setor. Muitas vezes tem aquele vendedor de consórcio, ele só quer vender. Ele empurra para você um produto que você não tem domínio, e o brasileiro muitas vezes não tem essa educação financeira que você bem citou. A pessoa compra o consórcio com uma expectativa diferente ou compra sem entender o produto, gera uma frustração e queima todo um mercado. Eu acho que a venda consultiva, essa venda técnica, onde, né, você demonstra lá na frente o que ele tem a ganhar ou perder com o consórcios versus financiamento versus qualquer outro tipo de plano que ele tenha, é o caminho para você realmente nadar muito nesse oceano azul. Eu não sabia que só 2% dos brasileiros tinham consórcio. E esse é o nosso grande diferencial, é o nosso trabalho diário lá, né? Todo dia a gente está lá para tratar... O nosso objetivo, o nosso sonho é realizar o sonho do nosso cliente.
Então, assim, eu não vou de forma alguma, porque no consórcio tem muito vendedor, aí às vezes que promete contemplação, é uma palavra complicada de você falar. Então, assim, é muito difícil. A gente faz uma venda de planejamento. Até porque eu vendo para o Brasil inteiro, né? Não tem como eu começar a fazer uma coisa errada e isso não sustenta, né? Imagina que em motocicleta, hoje, mais de 50% das motocicletas são financiadas através do sistema de consórcio. Olha que legal. Mais de 50%. No imóvel, a gente está falando de 10%. De 10% dos imóveis hoje é através do sistema de consórcio. Então, imagina o espaço que a gente tem para navegar aí, né? Para fechar com você aqui, nós temos esgotor, e pergunto, muita gente está ouvindo, gente, gostei da ideia. Como é que eu faço para adquirir um consórcio? Onde procurar? Primeiro é nas nossas redes sociais, né? Pontes.com.br, Pontes Consórcio também é outros. P-O-N-T-Z. P-O-N-T-Z. Isso. Exatamente. Pontes Consórcio. Consórcio, Tá exatamente. certo. No singular. Nós temos o nosso 0800 também. Qual que é? 0800? 0800, deixa eu confirmar aqui para não falar. Passar o número do concorrente. 0800 000 1689. Repita. 0800 000 1689. Danilo, maravilha de entrevista, né? Parabéns. Isso aí, bastante informação nova, né? Para quem está se programando, quem quer ter um planejamento financeiro tanto para investir ou para adquirir um imóvel, um bem. Acho que foi bastante explicativo. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Obrigado a vocês aqui da mesa. Obrigado aos ouvintes. E eu quero enviar um agradecimento especial a toda a equipe que está lá no escritório, está em casa, nos ouvindo também. Muito obrigado a todos da Pontes aí. Danilo, semana que vem mais um? Falando de negócios. Abraço, bom dia.